pessoal, o diário de uma guerreira. Hoje não na esteira. Hoje eu não estou na esteira, hoje eu não fiz a esteira, mas hoje eu vou falar de um livro de Aikido que eu já tinha falado, já tinha mencionado esse livro no programa, tá? Eu já tinha falado que tem um capítulo nesse livro muito legal que fala sobre o Hakama, esse é um dos livros mais interessantes que eu li sobre o Aikido e que eu recomendo. É o melhor livro que eu li de Aikido e ele tem um capítulo muito especial sobre o Hakama. Acho que é um dos livros mais interessantes que eu li sobre e que tem esse capítulo sobre o Hakama. Vale muito a pena ler, tá? Esse livro por todo o livro, né? Por todo o livro, porque a gente vai falar de alguns capítulos desse livro, tá? Eu vou falar, mas hoje eu vou falar um pouquinho do Hakama. Vou começar a falar do capítulo do Hakama nesse livro, porque ele é um livro que fala do Hakama de uma maneira que eu achei que que faz mais sentido, tá? De todos os livros que eu já li de Aikido, que fala de Hakama e que eu, sinceramente, eu desconfio, tá? Porque os autores dos livros são donos de dojos de Aikido, então, sinceramente, eu desconfio, né, do que eles escrevem sobre o Hakama, porque eu acho que tem uma questão comercial, né, nesses senseis, né, eles sempre colocam o Hakama na faixa preta. Eu questiono, sou contra, acho que o Hakama tem que ser usado por todos desde o início, desde o começo, optativamente, porque o Hakama é muito caro, tá? Então, ele deveria ser usado desde o início por homens e por mulheres, desde o início, como sempre foi, tá? E como é nas outras artes, né? Porque existem várias artes marciais em que o Hakama é usado, tá? Então, por que no Aikido não é assim, tá? Se em outras artes ele é usado desde o começo, né? Kendo, em várias outras artes o Hakama ele é usado, o Iaido, entendeu? Então, assim, por que em outras artes ele é usado e por que no Aikido ele não é usado? Porque é uma jogada comercial, minha opinião é essa, e eu fui lendo várias coisas que foram nesse caminho, né? Então, eu desconfio de tudo o que senseis escrevem sobre o Hakama, né? Então, assim, se eu leio um livro do Wagner Bu que tem um dojo, me desculpa, né? O que ele escreve sobre o Hakama para mim não é confiável, porque ele tem, né, um dojo. Então, agora não, esse livro não. Esse livro se chama O Dojo e Seus Significados, tá? É um livro do Dave Lowery. Lowery é da editora Pensamento. E esse livro é um livro muito legal, tá? Porque ele tem vários capítulos e que ele fala muito do dojo, tá? Ele fala do dojo e ele olha o livro. É o Guia para os Rituais e Etiqueta das artes marciais japonesas. Então cada capítulo ele vai falar de elementos que fazem parte dos rituais e das regras de etiqueta das artes marciais japonesas e, claro, do Aikido. O Aikido faz parte, né, dessas artes marciais e dos rituais. Então, ele vai falar do Hakama. Ele vai falar do Hakama e ele vai falar do Hakama em várias artes marciais, né, esse autor. Então, ele vai falar do dojo, ele vai falar dos visitantes nos dojos, como é, né? Aonde ficam os visitantes, por que os visitantes ficam, né, naquela posição, o que é o dojo, o que significa o dojo, da onde surgiu, né, esse significado do dojo, o que significa, nós vamos falar, tá? Em outro momento nós falaremos só sobre o capítulo 1, que é o dojo, depois nós falaremos só sobre o capítulo 2, que é o visitantes, tá? Depois ele vai falar sobre o uniforme, aí ele vai falar sobre o Hakama, que é um capítulo que nós vamos falar hoje brevemente, mas nós falaremos mais detidamente sobre o Hakama, porque é um assunto que merece um aprofundamento. O Hakama merece um aprofundamento, tá? Que é um tema muito complexo, tá? É um tema muito complexo. Ele vai falar de armas, ele vai falar do santuário shintoísta, porque as artes marciais japonesas elas têm uma ligação muito grande e com o santuário shintoísta, tá? Com o shintoísmo, a religião. Vai falar da contemplação, da reverência, porque a gente faz, né, os rituais, o rei, as reverências, quando a gente entra no dojo, quando a gente sai, quando a gente vai treinar com alguém, a gente faz reverências. Então ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a linguagem marcial,
a linguagem que a gente usa nas artes marciais, nos dojos. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o sensei, a figura do sensei, o que significa a palavra sensei, o que significa essa figura sensei, tá? Ele vai falar sobre isso e ele vai falar um pouquinho da história dessa figura, como ela surgiu e como ela se tornou, né, o sensei, como ela apareceu. Ele vai falar do dinheiro, o dinheiro, né, como ele entra nessa relação, né, da arte marcial, do dojo, né, nos rituais das artes marciais, do aluno e o ano do dojo. E depois tem um glossário. Esse livro é muito legal, gente. É muito legal mesmo. Eu tenho um xerox, eu não tenho esse livro, tá? Um colega meu mandou esse livro, essa cópia, né? O Dojo e seus significados. É maravilhoso esse livro. É o melhor livro que eu já li de Aikido. E ele fala do Hakama. Hoje a gente vai falar brevemente do Hakama, porque é um tema muito profundo, tá? O Hakama. O Hakama, vocês sabem, ele era já usado há muito tempo pelos samurais, era uma roupa normal, né? Na cultura japonesa era uma roupa normal. E evidentemente, o Hakama, ele sempre foi usado nas artes marciais. Há muito tempo, desde o começo. Era uma roupa normal, né? Ele era usado porque as pessoas usavam o Hakama no dia a dia, no cotidiano. Então ele vai falando, né, que nas artes marciais, o Hakama, ele era uniforme, né? Ele sempre foi uniforme nas artes marciais, né? Antigamente, porque ele era uma roupa, né, que a cultura japonesa usava, os japoneses usavam no dia a dia, tá? E aí ele vai falando um pouquinho, né, da evolução do Hakama, né, do Hakama, as pernas compridas, curtas, e tinham os tipos de Hakama que existiram, né, a evolução até chegar a esse Hakama que a gente conhece hoje. Ele vai falar um pouquinho também do Hakama que era usado em cerimônias, né, em eventos sociais, e o Hakama que era usado no dia a dia, aquele Hakama mais simples do dia a dia. Ele vai falar um pouquinho dos significados, né, das faixas, as amarrações do Hakama, tá? A gente vai explorar um pouco isso, eu só estou dando uma passada rápida. E ele vai falar do Hakama nas várias artes marciais, que o Hakama ele é usado desde o início por várias artes marciais. E ele menciona, e ele fala por que não no Aikido. Por que no Aikido ele não é a única arte marcial que o Hakama não é usado desde o início. Ele levanta essa lebre. Por que o Aikido é a única arte marcial em que o Hakama não é usado desde o início? Foi tirado. E ele até fala que parece que é na Segunda Guerra Mundial que o Hakama é retirado. Né? Ele vai falando. Ele fala, eu preciso corrigir isso, mas ele fala que durante um momento, no começo, ele era usado, né? O sensei fazia questão que os alunos usassem o Hakama, tá? Desde o início, inclusive, muita gente acabava desistindo de treinar Aikido, tá? Com o sensei, o criador do Aikido, né? O Morihei Ueshiba, fazia questão que o aluno e a aluna, homem e mulher, usassem o Hakama. Inclusive, muitos alunos desistiam, por quê? Porque o Hakama sempre foi caro, por causa do tecido. Então, muitos alunos emprestavam, né, para treinar, como eles não tinham como comprar, então um emprestava para o outro o Hakama. Mas aí começou a ficar muito complicado e aí os alunos começaram a desistir do Aikido. Então, talvez tenha uma relação com isso, tá? Então, para as pessoas, né, não desistirem da arte, a arte começou a se popularizar. E para não desanimar as pessoas, porque o Hakama era muito caro, e os criadores do Aikido queriam que a arte se popularizasse, né? Então, provavelmente, eles deixaram o Hakama na preta, tá? Mas é um jogo comercial, nunca foi um jogo filosófico, não tem nada a ver com a filosofia, nada, porque a filosofia sempre pregou que o Hakama fosse usado desde o início. Por isso que eu acho que o Hakama deveria ser usado desde o início optativamente. Porque na filosofia do Aikido, o Hakama sempre esteve desde o início. Então é uma jogada comercial pelos próprios senseis. Os senseis, a Kikai, a associação, então tem toda uma relação comercial que colocou o Hakama como sendo um elemento para ser usado na preta.
Então é uma coisa completamente desconecta da filosofia, eu sou contra, porque eu acho que faz com que a arte perca, né? Perca um pouco o sentido. Porque o Hakama ele está ligado à filosofia do Aikido, ao ritual do Aikido e ao sentido da arte Aikido, né? O Hakama ele faz um sentido, ele tem um sentido, ele tem um significado, ele tem um simbolismo, né? O aluno vai entender um pouco do Hida, do que significam os Hidas, ele vai aprender a dobrar, ele vai aprender a entender o que é o Hakama. E isso tem toda uma harmonia com a história do Aikido e o que significa o Aikido, né? Tirar o Hakama do início é tirar um dos tripés do Aikido, tá? Minha opinião é essa. Por isso que eu sou contra tirar o Hakama do início. Deveria ser optativo para homens e para mulheres. E pior, colocar o Hakama só para as mulheres, por exemplo, as mulheres podem usar e os homens não. Você cria uma situação complicada para as mulheres, né? Porque você, além de ter uma estrutura de uma arte muito machista, né? Porque o Aikido é uma arte que tem uma estrutura extremamente machista. E os homens do Aikido, os Aikidokas, os senseis, eles são super machistas. Então, isso já é mais um elemento para eles se tornarem mais machistas com as mulheres, tá? Então, eles sempre vão ficar diminuindo as mulheres porque elas usam o Hakama antes. Porque eles não conseguem entender a arte. Eles não conhecem a história do Hakama. Os Aikidokas e os senseis de Aikido, eles não conhecem a história do Hakama. Eu posso dizer isso porque eu entrevistei 99% dos senseis de Aikido que eu entrevistei, eles não conhecem a história do Hakama. Eles não sabiam que as mulheres usavam Hakama desde o início. E tem fotos nos livros históricos, né, que mostram a história do Aikido, que mostram o sensei, Morihei Ueshiba, com alunas usando o Hakama, desde o início. Alunas e alunas usando o Hakama. E os senseis de Aikido desconhecem isso. Por quê? Porque eles não têm a bagagem e o conhecimento histórico da história do Aikido e do Hakama. Então, é o que eu falei. Os senseis de Aikido, eles realmente não têm bagagem. Eles não têm a bagagem que eles deveriam ter para dar aula de Aikido. Por isso que eu não confio neles. Eles só têm a bagagem técnica. E olhe lá. Então, isso colabora ainda mais para o machismo deles, né? Então, é muito complicado. Muito complicado lidar com isso no Aikido. É muito complicado lidar com senseis de Aikido no Aikido. É muito complicado lidar com a falta de conhecimento e de bagagem dos senseis, dos shihans de Aikido no Aikido. Muito, muito. Isso é uma lacuna muito complicada. Isso prejudica muito a arte. Isso assim, empobrece muito a arte, né? A falta de bagagem dos senseis de Aikido e dos shihans e das lideranças no Aikido prejudica muito a arte, empobrece a arte, tá? Então, por isso que eu critico muito, né? Os senseis de Aikido e por isso que eu realmente não levo em conta os senseis de Aikido. Eu só penso neles, assim, na parte realmente técnica e eu estudo Aikido sozinha por conta, tá? Eu acho que se você quer fazer Aikido, estude sozinha. Pegue livros, estude. Não leve em conta o que senseis falam, porque eles têm eles têm uma formação e uma mente muito machista, tá? Que eles já trazem essa formação, né, deles, formação deles, bagagem deles, e eles não têm um conhecimento adequado, né, do Aikido. Eles realmente não têm, tá? Então, gente, leiam esse livro, tá? Maravilhoso esse livro, vocês vão entender bastante do Hakama, vocês vão entender bastante por que chegou a isso, nós vamos falar mais, tá? Do Hakama e nós vamos tentar entender porque o Aikido é a única arte marcial em que o Hakama é usado na preta, é um jogo comercial, não tem justificativa nenhuma. É um jogo comercial dos dojos e da Kikai e das associações de Aikido. É um jogo comercial. E dos filhos de sensei, tudo. É toda uma estrutura comercial que colocou o Hakama na preta para segurar os alunos, né? Para segurar os alunos. É uma jogada comercial, tá? Mas isso prejudica muito a apreensão da arte. Muito, muito, muito. E eu vi isso em dojos. Eu vi isso na prática, o prejuízo que causa o empobrecimento da arte, o fato dos alunos não usarem o Hakama desde o início. E de todos os alunos não usarem, né? Porque eu vi vários alunos na preta sem saber a história, e vi senseis, sem saber a história do Hakama, sem entender, sem saber dobrar um Hakama, que é mais grave, tá?
Então, é isso. Então, gente, o livro é o Dojo, tá? Aqui, é esse livro aqui, tá? É esse livro aqui. É uma cópia. Ele tem uma capa vermelha. Lindo, lindo, lindo esse livro, só que ele tá esgotado. Por isso que eu tô com essa cópia, ó. É esse livro aqui, ó. O Dojo e seus significados, tá? É um norte-americano que escreve. É o Dave Lowery, tá? É da editora Pensamento. Nós falaremos mais dos capítulos, tá? Até mais. Hoje foi curtinho. Até mais, gente. Até mais.